Fala, gateiros e gateiras, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Thiago. No vídeo de hoje eu vou te falar qual que seria a alimentação ideal para os gatos. E antes de continuar o vídeo, quero te pedir para se inscrever aqui no canal, porque aqui você vai ter acesso a todas as informações do mundo felino. Também ativa o sininho para ser sempre ser notificado quando eu lançar um vídeo novo, beleza? Então bora pro conteúdo. Bom, a alimentação que eu estou falando é a alimentação crua, beleza? Alimentação natural crua. E antes que muitos de vocês venham aqui nos comentários, né, falar que não tem condição de dar, né, que não tem como dar, que é muito tópico. Eu sei, nem eu, Thiago, consigo dar para os meus gatos ainda, mas eu senti a necessidade de fazer esse vídeo porque ela é a melhor alimentação, caso você tenha condições de fornecer, e talvez alguns de vocês que estejam aqui me assistindo tenham condições, ou algum dia da sua vida você vai ter condições. Então é muito importante que você assista esse vídeo até o final, porque aqui eu vou te falar detalhe por detalhe por que a alimentação crua natural ela é melhor do que uma alimentação com ração seca, por exemplo. Mas eu sei que a grande maioria, aí, até 90% de vocês, não tem condições de dar no sentido de trabalhar muito, né? De não ter condição de preparar aquele alimento, de fornecer no horário certo ali para o seu gato, porque você fica o dia inteiro fora. Ou talvez até não tenha condições monetárias, mas se você pegar uma ração um pouco super premium, um pouco cara e for comprar, pegar esse dinheiro e comprar os ingredientes, talvez seja até mais barata a alimentação natural. Posso até tentar fazer um vídeo desse aqui mais pra frente, mas talvez alguém de vocês queiram dar algum dia, então assista o vídeo aqui até o final. Então o primeiro ponto importante, pessoal, é o seguinte: os gatos eles são oriundos lá do deserto, né, os gatos selvagens. E lá no deserto é muito difícil você encontrar água. Então os gatos eles adquirem a sua hidratação através das suas presas. Um rato, por exemplo, ele vai ter aí cerca de 70 a 80% de água, né, de umidade dentro dele, da carcaça ali. Então, o gato, quando ele fica comendo essas presas, ele está também se hidratando muito. Agora, quando a gente coloca esses gatos dentro de casa, que são acostumados a se hidratar através da presa e não de beber água de poça e tudo mais, coloca ele dentro de casa, fornece uma ração que geralmente vai ter ali no máximo 10, 12% de umidade, e dá para ele comer, ele vai comer essa ração, não vai adquirir a hidratação dessa ração e muitas vezes não vai beber muita água das tigelas e nem de fonte. Tem gato que é muito difícil beber água. Então é por isso que a incidência de problemas urinários em gatos é muito grande. A outra questão é a seguinte: os gatos, né, por também se alimentarem das suas presas naturais e tudo mais, estima-se aí que as carcaças dos ratos, por exemplo, também tenham no máximo aí uns 4, 5% de carboidrato. Então os gatos eles não evoluíram para comer muito carboidrato, né? Então quando a gente traz também ele para dentro de casa e fornece uma ração com 40, 30, 38, né? Mas principalmente acima de 40% de carboidrato, o gato ele vai enfrentar problemas sim. Eu vou falar aqui mais para frente um pouco sobre isso também. Então a gente tem esses problemas. Tem outro problema que é o seguinte: quando a gente coloca em temperaturas altas, né, os alimentos, eles têm perda de propriedade devido à temperatura. Então, uma ração, por exemplo, quando ela está sendo feita, ela tem um pouco ali de perda de propriedades em relação a vitaminas, minerais, aminoácidos, mas eles são adicionados depois, então não é que não vai ter a quantidade ideal, vai ter provavelmente. Por quê? Porque a indústria tem essa noção de que há uma perda ali de propriedade, então ela pega estima-se, né, essa perda e adiciona ali como vitaminas e minerais ali de forma artificial na ração. Então, mas muitas vezes talvez não seja adicionado da maneira correta, né, na quantidade correta, porque não tem como saber exatamente quanto foi perdido ou tudo mais. Então a gente pode ter um pouco desse erro aí também. Então, pessoal, esses são basicamente os principais problemas, mas eu listei aqui quais os benefícios que o seu gato ele vai enfrentar quando você fornecer uma alimentação crua para ele, né? O que vai mudar na vida dele, o que ele vai ter ali, que você vai conseguir observar também. Então, vamos lá. O primeiro é uma digestão melhorada. Então, como eu disse, os gatos eles são carnívoros obrigatórios, eles se alimentam de presas aí que a maior parte dela é composta de proteína e gordura, 5% para menos é feita de carboidrato. Então, quando a gente inverte isso, coloca o gato dentro de casa e fornece muito carboidrato para ele, ele vai ter dificuldades de digerir isso. Não é que os gatos não consigam digerir, eles conseguem digerir carboidrato sim,
mas eles têm uma capacidade de digerir menor. Ou seja, quando você coloca muito carboidrato lá, eles vão digerir, mas não vão conseguir digerir tudo e vão ter mais dificuldade, porque eles têm uma produção menor de enzimas que participam desse tipo de digestão dos carboidratos. Então, quando a gente coloca ele numa alimentação crua, o gato ele vai ter uma maior digestibilidade, ele vai ter uma saúde gastrointestinal melhor, porque ele não vai enfrentar todo esse problema. Uma alimentação com muito carboidrato, como eu disse, por ela fornecer essa dificuldade de digestão no gato, ela também pode acabar trazendo uma maior inflamação, né, intestinal e tudo mais. Então, por isso que muitos gatos também têm alguns gatos enfrentam diarreia quando comem certo tipo de ração, né, ou enfrentam alguns outros tipos aí, de digestão. Então, digestão melhorada é o primeiro benefício que o seu gato ele vai experimentar aí quando ele comer uma alimentação crua natural. Antes de continuar, eu quero fazer um adendo aqui que eu esqueci de falar lá no começo do vídeo, que é o seguinte: a alimentação natural crua, pessoal, não tirem da sua cabeça, beleza? Sempre vão no veterinário que tem esse tipo de conhecimento, porque também não são todos que conseguem te indicar isso. Então vai no veterinário, pega a indicação dele da quantidade, ele vai te prescrever qual quantidade de qual carne, o que você vai ter que adicionar ali em relação a minerais, a vitaminas, né, e colocar como suplemento, né? Então o seu veterinário ele vai te orientar sobre tudo isso. Então você precisa ir nele, não tira da sua cabeça, porque se você tirar uma alimentação da sua cabeça e começar a dar para o seu gato, pode faltar muitos nutrientes que vão deixar o seu gato doente. Então, a alimentação natural crua também não é brincadeira. Você precisa da orientação de um veterinário, principalmente se você tiver condições de um veterinário nutricionista, beleza? Benefício número 2, odor e volume das fezes reduzidos. Então, o gato, quando ele come uma ração com 38%, 40% aí de carboidrato, por ele ter essa dificuldade de digestão, ele não vai aproveitar muito desse alimento. Por quê? Se você parar a pensar, 40% do alimento vai ser carboidrato. 60% ele pode até digerir ali ainda, mas não tudo também. Desses 40%, talvez seu gato vai digerir ali uns 20% do carboidrato, né? Não sei. Então, muita coisa dessa alimentação seu gato não vai digerir. Então, o que são as fezes? São aquilo que você não digeriu. Então, quando o gato ele come um alimento, por exemplo, que tem muita carboidrato ou outras questões, ou outros ingredientes, né, que o gato ele não vai digerir da forma correta, ele vai ter um maior volume fecal e também vai ter um odor maior. Por quê? Porque ele não está digerindo, né? Porque vai ter um carboidrato ali que não foi digerido. Os gatos, quando eles consomem uma alimentação alta em carboidrato e por eles terem essa menor capacidade de digestão, esse carboidrato ele pode chegar no intestino grosso lá do gato e começar a fermentar. E isso vai trazer um maior odor para as fezes, além também de trazer problemas gastrointestinais, como diarreia e tudo mais. Então, o odor e o volume das fezes reduzidos é o segundo benefício que uma alimentação crua vai trazer para o seu gato. Porque também na natureza, pessoal, as fezes do gato não fedem, é uma fezes seca, né, geralmente um pouco quebradiça, e não fede, não tem cheiro. Por quê? Porque os gatos também são presas. Para eles não é interessante ter um cocô que fede muito, porque ia mostrar para os predadores onde eles estão. Então os gatos na natureza têm um cocô que não tem muito cheiro, né? Então isso se deve à alimentação deles. Número 3, aumento de energia. Então os gatos, pessoal, o processo de adquirir energia do gato basicamente é um processo que se chama gliconeogênese. Ela é basicamente uma queima ali da proteína que é feita no fígado do gato e gera energia para ele. Qual que é a diferença do gato para o cachorro, para o ser humano, por exemplo? O cachorro e o ser humano ele consegue regular essa queima de proteína de acordo com a disponibilidade de proteína e também de carboidrato. Então, quando você, por exemplo, um cão come algum carboidrato, ele consegue utilizar desse carboidrato para ter energia e deixar um pouco a proteína de lado, não usar muita proteína como fonte de energia, né? Agora, quando os gatos comem, eles não conseguem, né, fazer essa regulação aí. Os gatos eles têm uma taxa de queima básica ali, uma taxa de queima específica. Eles não conseguem fazer a manutenção disso, eles sempre vão queimar aquele tanto.
Então, se ele não consumir a quantidade de proteína necessária para ele, ele não vai ter muita energia, nem vai enfrentar problemas. Então, o aumento de energia é nesse sentido. Quando você fornece uma alimentação crua para o seu gato, ele vai consumir muito mais proteína e vai conseguir atingir esse limite que ele necessita e vai ser um animal muito mais energético. E também não vai ser um animal, porque quando você está com problema de digestão, você já com certeza já percebeu isso. Quando você come muito, né, você fica ali muito empazinado, ou quando você come algo que não tem uma digestão muito boa, você fica ali empazinado, fica ali meio morto ali, né, querendo ficar deitado e tudo mais. O gato é a mesma coisa. Quando ele está comendo uma ração que tenha muito carboidrato, seja uma ração de baixa qualidade com outros ingredientes também, que não vão ter uma boa digestibilidade, o seu gato ele vai ficar ali mais empazinado, com uma maior dificuldade de digestão e, consequentemente, vai ter menos energia. O benefício número 4 é a perda de peso. Então, quando um gato ele se alimenta de uma ração seca, principalmente de baixa qualidade, né, uma estandarte para prêmio, numa prêmio ruim e tudo mais, e também quando tem, né, muito carboidrato, o gato ele vai comer muito, tanto pelo quê? Porque a alimentação, como eu disse, 40% de carboidrato, talvez não vai saciar o gato, porque muito desse carboidrato vai passar direto ali, o gato não vai absorver nem nada, então o gato vai ter, ele vai sentir, né, fisiologicamente ali, ele vai sentir que tem falta de nutrientes, ele vai comer mais, porque ele vai sentir que ele precisa comer para sanar, né, esse déficit de alguns nutrientes, e o carboidrato também, ele aí, como a maior parte da ração seca, ela pode acabar fazendo com que o gato ele não tenha uma saciedade muito grande, então ele vai comer mais. Agora, quando você fornece uma alimentação crua, por ela ser majoritariamente feita de proteína, a proteína ela tem um efeito de saciedade em qualquer animal, até em nós humanos, né? Então, o gato ele vai ter uma perda de peso porque ele vai comer menos, né? Ele vai comer ali a alimentação dele crua e vai se sentir saciado. Número 5, melhor saúde bucal. Então, os gatos na natureza, pessoal, você não vai achar gatos na natureza com problemas dentais, né? Que a gente acha em gatos domésticos. Por quê? Porque os gatos na natureza, eles comem ossos, eles comem tecido conjuntivo, carne, eles mastigam aquilo ali e tudo isso atua na limpeza dos dentes. Além de essa alimentação que eles têm, não é feita de muito carboidrato, e o carboidrato é o principal fator que leva a problemas dentários, como formação de tártaros e tudo mais. Agora, quando a gente está dentro da nossa casa fornecendo uma ração que é 40% de carboidrato e o nosso gato ele não vai ter esse efeito mastigatório, por quê? Porque é grãozinho, ele vai dar no máximo ali 3 mordidas e engolir, o gato ele não vai ter esse processo de limpeza e também vai ter esse muito carboidrato que vai atuar na formação dos tártaros. Então, quando você fornece essa alimentação crua, você também vai fornecer uma saúde bucal muito melhor. Número 6, melhor saúde urinária. Então, é o que eu estava falando. Na natureza, um rato vai ser composto basicamente 70% de umidade, enquanto a ração que você fornece vai ser por volta de 10, 12%. Então, quando o seu gato ele come essa ração, ele vai ter um efeito de ter uma urina um pouco mais alcalina, o que nos gatos deveria ser mais ácida, e também vai ter uma desidratação crônica. Por quê? Porque eles nunca vão consumir, muito raro, né, os gatos consumirem a quantidade que eles realmente necessitam de água. Não é comum. Então os gatos, geralmente, a maioria dos gatos, eles vivem um pouco com uma desidratação crônica. E juntando essa desidratação crônica em conjunto aí, com esse problema da alcalinidade da urina, o gato ele vai ter uma maior predisposição a ter problemas urinários. Então, quando você fornece uma alimentação crua mais bioapropriada, o gato ele vai enfrentar muito menos problemas urinários. E, por último, a paz de espírito, né? Porque quando você fornece uma alimentação crua, bioapropriada, você tem na sua cabeça a paz de saber que você está fornecendo a melhor alimentação. No caso disso, óbvio, você foi no veterinário, o veterinário indicou, prescreveu ali direitinho a quantidade, o que você tem que suplementar e tudo mais, você vai ter a paz de espírito de saber que você está fornecendo a melhor alimentação para o seu gato possível, nas quantidades ideais, então ele está tendo a alimentação perfeita. Qualquer problema que ele venha a ter de saúde, por exemplo, vai ter muita participação da genética dele e não vai ter influência sua, né? Não vai ter influência da alimentação ou algo do tipo. Pode ter de manejo e tudo mais, mas se você tiver uma casa enriquecida, né? Brincar muito com ele, ter muitos estímulos,
tudo está perfeito na sua casa, você vai ter esse certo tipo de paz de espírito. Você vai saber que você está fazendo tudo certo e que qualquer coisa que aconteça, infelizmente, de ruim com seu gato, não foi, em parte, culpa sua, ou em parte, né, da alimentação, ou você não vai sentir que você poderia ter feito mais. Então, essa paz de espírito também é um dos benefícios. Não me entendam mal que vocês que me assistiram até agora não conseguem dar alimentação crua para o seu gato. Esse vídeo, ele é, como eu disse, né, ele não é utópico, mas ele é um pouquinho, porque a grande maioria dos tutores não vão conseguir fornecer. Não entenda que, caso você forneça uma alimentação, uma ração para o seu gato, que ele não vai ter esses benefícios, ele pode ter sim. Existem ótimas rações no mercado aqui brasileiro, né? Não são a grande maioria, mas muitas são ótimas, muitas super premiums. Eu tenho avaliação de quase todas aqui no meu canal, você vai encontrar. Então, se você fornece ração seca, o ideal é você fornecer uma super premium boa, que eu indico aqui. A maioria das super premiums vão ser caras, mas tem algumas baratas aí que você também consegue encontrar com um ótimo custo-benefício. Eu tenho um vídeo aqui no canal também sobre isso. Só pesquisar ração melhor custo-benefício medicina felinos na aba de pesquisa que você vai encontrar. Então, não entenda isso, não entenda que, Thiago, então se eu não fornecer alimentação crua para o meu gato, ele vai ter uma digestão horrorosa, vai ter um cocô fedido, né? Vai ser um gato letárgico, vai ser um gato obeso, vai ter problema de saúde bucal, vai ter problema urinário. Não, pessoal, claro que não. Mas, quando você fornece alimentação crua, ele tem uma menor chance de ter isso. E também não é que você vai dar e ele não vai ter essas questões, ele pode ter ainda. É tudo uma questão de probabilidade, beleza? Essa é a melhor alimentação, caso você consiga dar, caso você tenha essa possibilidade. Se você não consegue dar, vai dar uma ração seca de alta qualidade que vai trazer uma saúde enorme para o seu gato também. Não, esse vídeo aqui não é um vídeo contra rações, é só mostrando o que é melhor, beleza? Então entenda dessa forma aí. Antes de terminar o vídeo, quero te lembrar que eu tenho minha loja de produtos pet, onde você pode comprar qualquer tipo de produto para o seu gatinho. Eu deixo o link aqui embaixo na descrição e peço que você me dê uma preferência, porque assim você está contribuindo muito no meu trabalho aqui no YouTube, beleza? Muito obrigado pela atenção de vocês, até o próximo vídeo.